Olá, nono ano. Nós vamos fazer a correção daquele trabalho que vocês fizeram, do roteiro de atividade que vocês fizeram, lá do dia 8 de junho ao dia 12, que volta um pouquinho do assunto sobre notação científica, tá? Então, a primeira atividade, ele fala aqui para vocês da notação científica, ele fala um pouquinho da história. Isso daqui eu mandei já num vídeo para vocês, a gente já conversou no vídeo, né? E a gente vai para a atividade que ele está pedindo aqui de resolver mesmo, né? Aqui ele fala uma coisa interessante, ó. Notação científica, além de facilitar a escrita em números muito grandes e muito pequenos, auxilia nos cálculos envolvendo esses valores, que é o que vocês vão trabalhar, né? Operação de multiplicação, divisão, representada em notação científica, e tem algumas regras aqui, tá? Bom, aqui ele apresenta para vocês um quadro. Na atividade 1.1, ele fala assim: observa a tabela a seguir e preenche as lacunas. Lembre-se que quando os expoentes das potências de 10 são diferentes, devemos igualá-los primeiro para depois realizar a operação. Então, quadro 1, adição e subtração com notação científica. Então, olha, eu montei um quadro aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Porque não tem como eu operar dentro desse quadro aqui, então você vai comparar depois. Olha o que ele tem aqui, ó. Aqui você tem 2,5 vezes 10 elevado à sexta potência. Aqui, 1,5 vezes 10 elevado à sexta potência. Significa que eu tenho expoente igual aqui e aqui. Então, base com expoente igual, eu posso somar os números sem problema nenhum. Então, aqui ele somou 2,5 mais 1,5, deu 4 e permaneceu a potência. Permaneceu a base aqui com o expoente, 10 elevado à sexta potência. Aqui nessa linha, aqui nessa coluna, ele pede para a gente subtrair. Então, eu vou fazer isso daqui, só que subtraindo. Então, como que vai ficar? Então, ele vai ficar 2,5 menos 1,5 vezes 10 elevado à sexta potência, que vai ser igual, deixa eu puxar ele aqui um pouquinho, senão ele não vai caber, que vai ser igual 2,5 menos 1,5, ele vai dar 1, certo? Vamos pegar a nossa calculadora auxiliar aqui, só para vocês confirmarem que ele vai dar 1. Fiz errado. 2,5 menos... 2,5, por isso que eu não gosto de calculadora. Qualquer errinho, a conta inteira erra, tá? Então, deu 1. 1 não preciso representar, não há necessidade de fazer. 1 a gente chama de elemento neutro da multiplicação. Então, o que vai sobrar para mim? O 10 elevado à sexta potência, tá? Bom, então isso daqui equivale a esse primeiro valor aqui, tá? Aqui eu somei, aqui eu subtraí. Vamos para a segunda linha. 4,7 vezes 10 elevado a 8. 7 vezes 10 elevado a 7. O que ele fala para nós? Que aqui eu não posso trabalhar com expoentes iguais. Por que eu não posso? Porque aqui com expoentes diferentes. Aqui é 10 elevado a oitava, aqui é 10 elevado a sétima. Então, o que ele fez? Ele pegou essa notação, escreveu aqui, e de 4,7 ele passou para 47. Então, agora 47, ele andou com a vírgula uma unidade. Se ele andou uma unidade, diminuiu uma unidade aqui. Então, agora eu não tenho mais 4,7, eu tenho 47. Eu não tenho mais 10 elevado à oitava, eu tenho 10 elevado à sétima. É o mesmo número escrito de uma forma diferente. Como agora aqui e aqui é 7, então ele pode fazer 47 menos 7 vezes 10 elevado à sétima potência, tá? Que deu 40 vezes 10 elevado à sétima. Aí, o que ele fez? Como ele quer uma notação científica, ele tirou, né, essa vírgula andou uma casa para cá, significa que aumentou aqui. Aqui era 7, passou a ser 8. Então, nós vamos fazer o mesmo processo aqui, tá? O mesmo processo aqui.
Só que aqui é soma e aqui é subtração. Então, como que vai ficar? Ele vai ficar 47. Eu nem vou fazer de novo, porque ele já tá feito aqui, ó, nem há necessidade. Então, o que que ele vai ficar? 47 mais 7. Deixa eu pôr entre parênteses. 47 mais 7 vezes 10 elevado à sétima potência, porque aqui tá a sétima potência, tá? Aqui, ó. Então, elevado à sétima potência, que vai ser igual 47 mais 7 vai dar 54. Vamos confirmar aqui com a calculadora. Então, eu vou ter 54 vezes 10 elevado à sétima potência, não vai mudar. Aí você vai falar assim, professora, mas eu quero escrever em notação. Tá bom, vamos escrever. Como que vai ficar? 5,4 vezes 10 elevado a quanto? Elevado à oitava potência. Porque aqui, ó, ele não fala que é 40, andou uma casinha para a esquerda e virou aqui oitavo, de sétimo virou oitavo. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Também a vírgula tá aqui, ela também andou uma casinha. Então, também virou oitavo aqui, tá bom? Terceira linha, ele fala para nós que eu tenho 1,041 vezes 10 elevado à quinta e 4,1 vezes 10 elevado ao cubo. E aqui, ele mostra a soma para nós. O que que ele fez? Ele pegou isso daqui e transformou em cubo. Como? Ele tirou 2 unidades aqui. Para tirar 2 unidades daqui, ele andou 2 casas para a direita. De 1,041 foi para 104,1. Então, aqui, eu não vou ter também necessidade de fazer diferente, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Não preciso mudar, fazer uma coisa diferente do que foi feito ali. Eu vou fazer a mesma coisa, só que é subtração agora. Então, vai ficar 104,1. Deixa eu pôr o parêntese. Falhas técnicas aqui. 104,1 mais... mais não, né? Esse daqui é o menos. Menos 4,1 vezes 10. 10 a quanto? Elevado, agora aqui é tudo ao cubo. Elevado ao cubo. Que vai ser igual, vou fazer minha conta aqui na calculadora, 104,1 menos 4,1, que vai dar 100. Então, eu vou ter 100 vezes 10 elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque você está percebendo aqui que ele é 10 elevado ao cubo, então ele vai continuar elevado ao cubo, tá? Só que daí, tá vendo que aqui é 100? Não há necessidade disso. Eu posso mudar para 1, né? Ou até mesmo nem precisa colocar o 1, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, para eu andar com a casa para cá, ó, para ele eliminar esses 2 zeros aqui, eu vou aumentar 2 aqui. Então, vai ser quanto? 10 elevado à quinta potência. 3 mais 2, 5, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Simplesmente 10 elevado à quinta potência. Tem necessidade de colocar 1 vezes 10 elevado à quinta potência? Não, se quiser colocar, pode colocar, mas não é preciso, tá? Bom, agora aqui ele fala diferente para vocês. Ele fala aqui, ó. Aqui nessa coluna é a de menos, tá? Então, essa coluna aqui, ele fala assim que você tem 4,4 vezes 10 elevado à quinta, vai ser igual a 0,0044 vezes 10 elevado à oitava potência. Ele fez uma transformação aqui para poder operar os números. E daí, ele colocou 8,2
menos 0,0044 vezes 10 elevado à oitava potência. E fez a conta, né? Bom, vamos colocar primeiro aqui no valor 1. Vamos fazer de trás para frente. Claro que a gente vai ter que completar essa e essa lacuna, né? Então, como que vai ficar aqui, ó? Vai ficar 8. Opa, deixa eu pôr em vermelhinho aqui. 8,2 mais 0,0044 vezes 10 elevado à oitava potência. Vai ser igual... Só diminuir para caber tudo aqui, tá? Vai ser igual... Agora, aqui eu vou somar. Então, olha, vai ser 2004, né? 8,2 mais 0,0044. Ele vai dar 8,2044. Então, vai ficar aqui. 8,2044. Pus um zero a mais. 2044. Vezes 10 elevado à oitava potência. Vezes 10 elevado à oitava potência. Tenho que transformar alguma coisa aqui? Não. Por quê? Porque ele já está numa notação. Lembra que a notação aqui nessa casinha da unidade, ela tem que ter só o número, né? No caso, só a unidade. Então, já tá no 8, já tá certinho. Mas eu preciso também colocar aqui, quem é o valor 2? O valor 2 é esse número que aparece aqui, ó. Quem que foi modificado? Quem foi modificado? Foi esse daqui. Então, é esse daqui que aparece aqui, ó. 4,4 vezes 10 elevado à quinta potência, certo? Que é o que vem em segundo aqui. Aqui é o valor 2, antes de ser transformado. Então, por isso que ele vai ser, tá? Que ele vai ser elevado à quinta potência. E aqui, quem vai ser aqui? Vai ser o valor que tá aqui em primeiro, ó. 8,2 vezes 10 elevado à oitava potência, porque é ele que precisou, né, transformar em 8. Então, é isso daqui que a gente vai fazer aqui na nossa tabela, tá? Já preenchemos tudo certinho. Bom, agora atividade 2. O universo, números que impressionam. As distâncias no universo são medidas em ano-luz, ou seja, cada ano-luz representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. A velocidade da luz é de aproximadamente a 3 vezes 10 elevado a 8ª potência, metros por segundo. Escreva essa distância com todos os seus dígitos. O que ele pede aqui pra gente? Ele pede pra gente escrever essa distância aí, usando todos os números, tá? Então, eu vou colocar o 3 e vou colocar aqui todos os zeros. Quantos zeros? 10 elevado a 8 não significa que eu tenho 1 e 8 zeros? Vezes 3, então, vai ser 3 seguidos de 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Metros por segundo. Então, eu escrevi essa distância com todos os dígitos, tá bom? Agora, ele fala aqui para nós, ó. Ele fala aqui para nós. Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz? Aí, aqui é metros por segundo, seria a velocidade dele. Agora, ele quer aqui em metros, tá? Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que o ano... Eu vou calcular 365 dias, por em vermelho para a gente destacar.
365 dias vezes 24 horas. Cada hora tem 60 segundos, minutos, quer dizer, e cada minuto tem 60 segundos, tá? Então, nós vamos fazer essa conta aqui. Vamos à calculadora. 365 vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Vai dar, então, 31.536.000. 36.000, tá? Mas ele quer saber a velocidade. A velocidade é isso daqui, ó, tá? Vezes 3 seguido de 8 zeros. Então, o que eu vou ter? 31.536.000 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente vai ter que fazer essa calculadora, que vai ficar difícil de fazer, hein? Vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer 31.536 vezes 3, tá? Depois a gente acrescenta os números. Então, deu 94.608. 94.608. Bom, agora eu vou contar que tem 8 zeros, 9, 10, 11, seguidos de 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Isso daqui, imagina você ler isso daqui é em metros. Imagina você ler isso daqui. Fica muito difícil, então a gente transforma em notação científica. Como que vai ficar em notação científica? A minha vírgula, ela tá aqui, tá? Aqui, mas não aparece a vírgula, mas ela existe, ela tá aqui. Ela vai ter que andar, a gente fala que ela anda até chegar no 9, entre o 9 e o 4. Então, vai ficar 9,4608 vezes 10 elevado à quantidade de casas que chegou até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, elevado a 15 metros, tá? Então, na hora de você fazer uma leitura, é muito mais fácil você ler 9,4608 vezes 10 elevado a 15, ou a 15ª, do que você fazer essa leitura aqui, ó. Você tem que ficar contando, colocando pontinho, né? Lembrando das casinhas, depois do milhão, quem vem? Então, é bem mais fácil, tá bom? 2.2, a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência de quilômetros. E a distância média entre Mercúrio e o Sol é de 5,79 vezes 10 elevado à sétima potência de quilômetros. Observando a figura a seguir, qual a distância média entre a órbita da Terra e a órbita de Mercúrio? Então, olha, do Sol até a Terra, né? Ele fala para nós que é 1,496 vezes 10 elevado à oitava. E ele fala que do Sol até Mercúrio é 5,79, tá? 5,79 vezes 10 elevado a 7. Para eu saber, então, qual a distância entre a órbita da Terra e a de Mercúrio, o que eu faço? De tudo que eu tenho daqui, eu tiro esse pedaço, ó, esse pedaço aqui não me interessa. Então, como que vai ficar? Eu vou pegar o número maior, 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência. Mas por que ele é maior? Por que você sabe que ele é maior? Se aqui a unidade começa com 1 e aqui começa com 5. Porque aqui é 8 e aqui é 7. Então, isso faz que isso daqui seja maior.
E o desenho também mostra para você que a distância aqui tem que ser maior, né? Menos 5,79, menos 5,79 vezes 10 elevado a 7. Só que aí a gente encontra um problema, porque eu não posso fazer uma conta. Deixa eu diminuir, aumentar um pouquinho esse número que eu tô achando muito pequenininho. Ah, agora melhorou. Deixa eu aumentar isso daqui também. Opa, agora foi muito. Agora melhorou, né? Muito ruim de ver. Bom, eu tenho um problema. Qual é o problema? Aqui é 8 e aqui é 7. Mas lembra que a gente falou que se eu andar uma casinha para cá, ele vai diminuir aqui? Então, vai passar a ter 14,96 vezes 10 elevado à sétima potência menos 5,79 vezes 10 elevado à sétima potência. Agora sim, tudo está conforme o necessário. O que é o necessário? Que eles tenham, tá? Expoentes iguais. Então, agora eu vou fazer 14,96 menos 5,79, que vai dar 9,17. 9,17 vezes 10 elevado a 7, porque não muda, tá? Ah, mas e agora? Tá terminado, né? Então, você pode dizer que a distância de Mercúrio à Terra é essa distância, 9,17 vezes 10 elevado a 7. Mas não preciso mexer em mais nada, porque ele já está em notação. Só tem um único número na casinha da unidade, tá bom? A atividade 2.3, ele falava para vocês a questão da gente estar sempre suscetível a doença bacterianas ou virais, que é exatamente o que nós estamos vivendo. Eu acho que essa apostila já veio com uma premonição aí do que a gente ia viver, né? Mas ele dá uns números aqui e ele pedia para você ir sentar com seus colegas, fazer um trabalho em cima disso. Como a gente não pode fazer, eu pedi para vocês escreverem isso daqui para mim como se fosse uma anotação científica, né? Deixa eu aumentar aqui já. Então, eu vou colocar aqui o vírus da gripe. Como que ele vai ser escrito? Ele vai ter que chegar aqui, ó, a vírgula dele, entre o 2 e o 3. Então, eu já vou escrever 2,3 vezes 10. Isso daqui é o começo, já vai começar com isso daqui. Vezes 10 elevado a quanto? Ó, 3, 6, 7, 8, 9. Mas eu tenho um número muito menor que zero, então ele tem que ser negativo. Então, como que ele vai ser escrito? 10 elevado a menos 9, tá? Porque é um número menor. Depois, a gente tem aqui a bactéria do tétano, aquela vacina dolorida, muito, muito dolorida, né? Então, essa minha vírgula, ela vai ter que andar até aqui no 1, ó. Mas para ela andar, ela andou quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Só que não há necessidade de eu colocar 1 vezes 10, não precisa. Então, eu só ponho 10 direto. Só que eu não posso esquecer que é 10 elevado a menos 5. Por que 10 elevado a menos 5? Porque nós estamos trabalhando com um número menor que 1. Se é menor que 1, o expoente é negativo. Depois ele vem o vírus da dengue, né? A dengue é uma outra doença que a gente não pode esquecer, porque ela sempre está presente aí no nosso dia a dia, né? Então,
saindo pequenininho aqui. Por que que tá saindo pequenininho? Vírus da dengue. Então, aqui, ó, eu tenho que chegar nesse 5 aqui, ó, tá? Ah, mas você vai chegar no 5, vai ficar 50? Não, não precisa. Se a minha vírgula chegar aqui, esse 0 automaticamente já caiu fora, esse 5. Esse 0 depois do 5, tá? Então, tem que chegar aqui, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 8. Nossa, que é isso? Nossa, gente. Tá muito estranho esse meu... Vou fazer aqui na frente, ó. Então, aqui é o vírus da dengue. Tá? Então, como que ele vai ficar? 8. Então, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 8. Por que menos 8? Porque é o número menor do que 1. Se é menor do que 1, o expoente, ele tem que ser negativo. Tá bom? Bom, depois o próximo é a bactéria. Nossa, nem vou escrever essa bactéria. Que bactéria, nome maior aqui, ó. Nossa, professor, tem que chamar a Terezinha para falar o nome dessa bactéria aqui. Não sei o nome dessa bactéria, não sei o que lá, coli, tá? Então, eu vou até o 6. Quanto a vírgula andou para chegar até no 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Por quê? Porque aqui ele é um número menor do que 1. Se é menor do que 1, o expoente tem que ser negativo. Bom, gente, essa era a última atividade que vocês tinham. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida dessas questões que eu mandei, pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no particular ou no grupo, tá? Qualquer coisa me procura, pergunta, tá? Não fica com dúvida nas questões, tá bom? E qualquer coisa, vocês podem me procurar, que eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.